A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados teve uma sessão conturbada em que parlamentares de extrema esquerda promoveram a obstrução dos trabalhos para impedir a votação do projeto de lei da anistia aos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Ao longo de horas, os parlamentares da extrema esquerda repetiram as narrativas de que teria havido um golpe de Estado, mesmo na presença de familiares das vítimas, inclusive da viúva e das filhas órfãs de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu no cárcere. A sessão foi encerrada sem votar sequer um requerimento de retirada de pauta, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, iniciou a ordem do dia em horário diferente do habitual. Diversos parlamentares manifestaram sua revolta com o desrespeito aos parlamentares e aos presos e perseguidos políticos. Após a sessão, os deputados Marcel Van Hatten, Maurício Marcon, delegado Paulo Bilinski e Luiz Felipe de Orleans e Bragança se manifestaram pelas redes sociais, expondo sua indignação com a desumanidade mostrada pelos parlamentares da extrema esquerda. A votação deve continuar nesta manhã. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança resumiu a situação, explicando que a anistia é voltada às pessoas que foram presas e processadas em massa, sem qualquer individualização de condutas, nem respeito ao devido processo legal, e que, na CCJ, se tornaram vítimas de uma conspiração da extrema esquerda com o Centrão para impedir qualquer forma de justiça. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje eu sou viúva e tenho uns filhos órfãos, mas eu não faz de família, mas eu não era terrorista! Chega a ser repugnante ouvir os discursos da esquerda. Se dizem tanto defensores da moral, da democracia. Lá na minha cidade existe uma cidadã, presidente, mãe de 2 filhos pequenos, que ficou 60 dias presa aqui em Brasília. Foi humilhada. Não há uma única acusação na peça acusatória dela. Ela foi presa na grama. Não fez absolutamente nada. 60 dias presa sem crime nenhum. E a gente vê eles defendendo e passando pano pro ministro taradão dos direitos humanos ou pra nova ministra que tem uma ficha corrida de 4 páginas que eu acabei de mostrar ali no plenário da Câmara. Fazer obstrução para livrar pessoas inocentes de uma tornozeleira que é o que ela tem lá. O ministro Alexandre de Moraes, presidente, propôs a ela retirar a tornozeleira, que ela dissesse que ela seria culpada e ela se negou, porque ela é uma mulher honrada e digna. Vem acompanhando aqui os debates, é sofrido ouvir, sinceramente, diante das vítimas do 8 de janeiro, a esquerda, os petistas, deputados e deputadas, é sofrido ouvir tanta insensibilidade. Está aqui a esposa do Clesão, Dona Jane, suas filhas, Késia, Ana Luísa. Está aqui também a esposa do Jorginho, que segue preso, Clesão morto na Papuda, Jorginho segue preso, sofrendo, inclusive, mentalmente com isso. Eu ouço aqui a deputada Érica Cocai, deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luísa, da Késia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver ali bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda. De preferência, quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido. Como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta que podia ter, de ver o líder maior da nação subir a rampa do Palácio do Planalto. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam individualmente ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a Papuda, deputado Chico Alencar e deputada Érica Cocai, e me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam, presos injustamente. Eu quero saber se vossas excelências foram a Papuda visitar honestos, porque eu sei que bandidos vocês visitam. Estupradores e assassinos têm a solidariedade de vocês. Cesare Batista, a dama do tráfico e tantos outros têm os apertos de mão da esquerda brasileira. Mas estes que estão aqui, seres humanos, que têm os seus direitos humanos vilipendiados pela esquerda e por Alexandre de Moraes, não merecem nenhum olhar de compaixão. Por isso, contra a retirada de pauta, senhora presidente, e que se vote logo uma anistia, que nem deveria ter esse nome, porque crime nenhum esses seres humanos cometeram. Obrigado, senhora presidente. Qualquer jurista
vai concordar que, tecnicamente, o que esses presos políticos passaram é completamente inaceitável. Existem inúmeras irregularidades nos processos que cada um deles estão passando. E são vítimas, na verdade, da narrativa da esquerda, de tentar criar uma ideia de que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Algo que ninguém de bom senso vai concordar, uma vez que a gente não só por entender que não existia nenhuma ameaça ao Estado Democrático de Direito, como também ao avaliar todo o histórico de depredações que a esquerda realizou no Brasil em diversos estabelecimentos públicos e propriedades públicas. Como orienta? Nós orientamos não, presidente. Fala. Deputado Carol de Tony, eu quero aqui pedir desculpa ao colega Flávio Nogueira, que de fato eu interrompi enquanto falava, isso não é do trabalho corriqueiro dessa comissão, nem do meu feitio. Mas, deputado Nogueira, Vossa Excelência disse que as pessoas têm direito a recurso. Eu lhe digo, e eu peço que olhe para esses seres humanos, para essas pessoas que estão aqui e se compadeça desses seres humanos. Eles não têm direito a recurso. Habeas corpus não cabe a decisão monocrática de ministro. E mais, presidente, eles só têm direito mesmo a isso que nós estamos fazendo aqui. Porque eles não conseguem mais encontrar em nenhum lugar recurso para as arbitrariedades e injustiças que estão sofrendo. É por isso que nós não podemos adiar essa discussão e é por isso que temos de votar hoje este projeto de lei tão importante. Obrigado, senhor presidente. Chega a ser repugnante ouvir os discursos da esquerda. Se dizem tanto defensores da moral, da democracia. Lá na minha cidade existe uma cidadã, presidente, mãe de 2 filhos pequenos, que ficou 60 dias presa aqui em Brasília. Foi humilhada. Não há uma única acusação na peça acusatória dela. Ela foi presa na grama. Não fez absolutamente nada. 60 dias presa sem crime nenhum. E a gente vê eles defendendo e passando pano pro ministro taradão dos direitos humanos ou pra nova ministra que tem uma ficha corrida de 4 páginas que eu acabei de mostrar ali no plenário da Câmara. Fazer obstrução para livrar pessoas inocentes de uma tornozeleira que é o que ela tem lá. O ministro Alexandre de Moraes, presidente, propôs a ela retirar a tornozeleira, que ela dissesse que ela seria culpada e ela se negou, porque ela é uma mulher honrada e digna. Eu quero saber quem é o jornalista que vai ter culhão de perguntar para o governo por que eles impediram a votação. Medidas meramente protelatórias. Colocaram 3 extra-pauta sem pé nem cabeça. Obstruíram a reunião inteira. Esperaram começar a ordem do dia para a gente não poder votar. Qual que é o jornalista que tem culhão? Vai ter o culhão de perguntar para o governo? Quem que vai perguntar? Vamos lá? Os familiares do Clezão estão lá dentro. A viúva dele estava lá pedindo justiça. E aí, vocês vão perguntar por que a Érica Cocai não teve coragem de chamar as vítimas do 8 de janeiro, presas injustamente, de terror, depois que a esposa do Clezão entrou lá dentro. A esquerda é assim, eles têm coragem de falar quando estão impunes. Na hora que tem alguém para olhar, eles não têm coragem. Pergunta, jornalista aí, pergunta. Chama a Érica Cocai, chama a líder do governo, tá bom? Amanhã tem mais. Amanhã a gente resolve. Olá, amigos. Olha, estivemos aqui na CCJ para votar a anistia. Foi feita tanta obstrução por partidos do Centrão e da esquerda para não votar isso. Lembrando que a anistia é sobre os atos do 8 de janeiro. Todos aqueles foram aprisionados de uma maneira ilegal, um processo ilegal, não foram julgados individualmente, não houve provas em muitos desses casos. Foi iniciado de maneira ilegal também, o devido processo não foi respeitado. E o que acontece? Ficamos aqui na comissão para votar exclusivamente esse tema. A esquerda levantou vários temas não relacionados para poder ganhar tempo. E o presidente Lira colocou a ordem do dia, antecipou a ordem do dia exatamente para não dar tempo da gente votar. Então você veja a conspiração desses psicopatas. São psicopatas. Porque é uma injustiça patente. Pessoas presas injustamente. Não há justiça no Brasil. Milhares dessas pessoas foram aprisionadas. Queremos votar um
consenso nacional e mundial com relação a isso, e por causa dessa manipulação parlamentar, tanto a esquerda como o presidente Lira e diversos membros aqui do Centrão, não foi adiante. Psicopatas. O povo brasileiro não eleja psicopatas, precisam eliminar esse tipo de personalidade do sistema político brasileiro. Eu já apontei isso, eu vejo muita propaganda do Centrão agora nas candidaturas das prefeituras. Façam muito cuidado esses partidos do Centrão, é ali onde eles têm força, é nessas eleições municipais. Muito cuidado com quem você coloca lá. Partidos do centro, pesquisem, vocês sabem quem são. Um abraço. Para dar uma aqui atualizada para quem não está entendendo o que aconteceu, acabou de terminar a reunião da CCJ que ia discutir o PL da anistia de quem é perseguido político no Brasil. Nós estávamos aqui lutando contra toda a obstrução da esquerda, assim, obstrução pesada, colocando um monte de extra pauta, a gente estava vencendo tudo. E infelizmente, vou até mostrar para vocês aqui a mesa, ó. Tá aí a confusão lá, Carol de Tone, Hélio Negão. Só um minutinho aqui para ajudar, ainda tem uma votação nominal no meio. Já volto aí para a live, pessoal. Pessoal, pausou aqui para poder votar no meio, no plenário. Estamos indo agora ao plenário da Câmara dos Deputados. Está acontecendo votação na hora do dia, porque foi isso exatamente que aconteceu. Estou aqui com o Maurício Marcon do meu lado. Marcon, explicando aqui que, na verdade, Arthur Lira chamou a ordem do dia, o que interrompe o trabalho de todas as comunicações, que normalmente a ordem do dia começa às 7, 8, às vezes 9 da noite. É isso aí. Hoje ele decidiu abrir às 5h30, quando a gente estava prestes, assim, a gente ia entrar na votação para pedir vista, pelo menos a oposição, o governo podia pedir vista, e nos atrapalhou toda a tramitação. A pergunta é o que ele ganhou fazendo isso, né? Se a gente sabe que nada é de graça aqui em Brasília, infelizmente. A gente tinha os parentes aqui do Clezão, a esposa, as filhas. A gente sabe dessa situação de milhares de pessoas no Brasil. Lá em Caxias, Marcel, nós temos uma moça que ficou 60 dias presa. Ela estava no gramado, ela ainda está com a tornozeleira. O Alexandre Moraes propôs a ela retirar, se ela dissesse culpa. Ela se negou, porque ela disse que ela não tinha culpa de nada. Ela fica presa no fim de semana, ela não pode sair. E sem crime nenhum, não foi nem condenado, o que é uma aberração jurídica. E o que mais chama a atenção é que a turma que defende Nicolás Maduro, o taradão do ministério aqui, acha que é tudo normal deixar uma mãe de família presa em casa. Um absurdo completo, isso fica cada vez mais claro. Quem defende a democracia verdadeira somos nós, não essa turma da esquerda aí que dispensa comentários. Então amanhã, para vocês saberem já, tá dizendo, nós perdemos, atrasamos, vai atrasar, mas não vão nos impedir. Amanhã vamos fazer uma extra pauta aqui na CCJ de novo, para tratar desse assunto da anistia, e nós vamos até o final. É lamentável ver que Arthur Lira, que já não instalou até agora a CPI do abuso de autoridade, que é para investigar os abusos de Alexandre de Moraes, os demais ministros do STF e do TSE, Arthur Lira agora está contribuindo com um atraso no PL da anistia aos perseguidos políticos no Brasil. Isso sim é absurdo, né? Eu tenho dito que a esquerda aqui, todos que estão contra esse projeto e atrasando, estão com sangue nas mãos, inclusive do próprio Clezão, que morreu na cadeia por falta de atendimento médico, homem inocente, estava aqui a família do Clezão, né? E agora a gente vê essa manobra absurda de abrir a ordem do dia no momento em que nós íamos tratar do tema na CCJ. Só para explicar mais uma vez para quem chegou agora, funciona assim aqui no regimento interno da Câmara. Quando a gente está discutindo qualquer projeto e vai entrar em qualquer fase dele, nesse caso a gente ia entrar já na votação, na discussão primeiro, perdão. E aí o governo ia pedir vista para atrasar, mas tudo bem, estava na conta. Quando entra a ordem do dia lá no plenário, quando ela abre, tem que fechar a reunião da comissão. E foi isso que aconteceu hoje, sendo que, em geral, o plenário começa só às 6h30, 7, 8, 9 horas da noite. Hoje, antes das 5h30, Arthur Lira abriu o plenário, atrasando aqui o nosso PL da anistia. Mas vamos em frente, a gente vai vencer. Amanhã tem essa pauta e a gente vai continuar batalhando aqui. Em seguida eu posto também o vídeo da minha manifestação contra a retirada de pauta do PL da anistia. Valeu, pessoal!